A história do Florentino. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo o convite para participar do evento. Estar aqui ouvindo a Fabrina e os demais. É um grande prazer. Estou aprendendo bastante. Parabéns pelo evento, mas eu também queria parabenizá-los pela iniciativa e pelo longo trabalho do LER. Tem 10 anos, né? Quase 10 anos, né? Quase 10 anos, né? Tem sido um núcleo de discussão em torno do urbanismo, então merece ser sempre lembrado. Bom, de minha parte, como o Luiz Falcão lembrou, o título é Leonardo Bruni dá audácio ou elogio, para fazer jus à tradução da Fabrina, a história do povo florentino. Eu acrescento um subtítulo que é o seguinte: o endereço do Leandro de Maquiavel. Noto, no entanto, que Maquiavel tem quase que um mote também. Tá? Ele só aparece um pouco no início, depois desaparece, né, para voltar no final do texto, uma referência muito rápida. Mas ele foi pensado a partir, olhando para frente, não para trás. Então, não passo a leitura. No prefácio das suas histórias, Maquiavel levanta uma objeção ao modo como Leonardo Bruni, também Bacciolini, teceram as respectivas narrativas, não dispensando um tratamento adequado à questão dos conflitos. Segundo o secretário Florentino, ele, eu cito, ou ficaram em silêncio ou abordaram de modo breve e parcial o tema. Essa crítica marca um distanciamento entre a maneira que um e outro estruturaram suas histórias e seu pensamento político, tocando num ponto fundamental, uma vez que para o secretário Florentino, o horizonte conflitivo nunca desaparece, ao passo que, para o humanista, e para os humanistas, o ideal de concórdia sempre para como uma possibilidade. Ao contraste, aliás, tem sido bastante explorado na biografia secundária. O que deseja aqui, porém, ao contrário disso, é tentar estabelecer mais um ponto de contato ou de continuidade entre o pensamento de ambos os pensadores. Eu vou na direção contrária. É certo que há um núcleo conceitual que delimita o pensamento republicano do período, tendo sido formulado por e a partir de Bruni e alcançado Maquiavel. É o que usualmente nos referimos como uma crise republicana italiana, na feliz expressão do nosso querido Milton Piotr. Mas, para além desse aspecto, há um outro elemento que aproxima o humanista do secretário Florentino, a saber, uma condição fenomênica, um fato, que é a condição de estado territorial das cidades de então, em especial Florença, Milão, Veneza. Isto é, a condição de cidades que exercem, a condição de algumas cidades de exercerem um controle do império, não apenas sobre os territórios, sobre a cidade e os territórios vizinhos, mas sobre uma ampla região. Emerge daí a necessidade de dar conta conceitualmente de uma situação histórica peculiar naquele tempo, impondo um extrapolamento dos termos mais usuais do pensamento republicano, aqueles a que eu fiz referência rapidamente. Usualmente, a noção de república apresentada por Bruni, na noção de república apresentada por Bruni, nós vamos encontrar articuladas outras noções, tais como liberdade, a mais central de todas, a qual aparecem vinculadas às de liberdade, subsequentemente de participação política e virtude. Essas noções, que são estruturantes, também são encontradas no pensamento secretário Florentino, segundo um encadeamento particular, evidentemente. Este aspecto de continuidade pode ser facilmente notado a partir de uma leitura comparativa de ambos. Ao ver, contudo, há um outro para o qual eu gostaria de chamar a atenção, que é a articulação da noção de república, então, dos elementos assim mencionados, com o problema do império, do Estado territorial. É este aspecto que estamos usando quando intitulamos o subtítulo do nosso texto de um endereço bruniano de Maquiavel. Faço notar, porém, que para além dessas referências, enquanto pontos gerais do pensamento de Maquiavel, só voltaremos ainda no final, uma referência muito rápida também, quando estivermos concluindo o nosso texto. Isso quer dizer que nos debruçaremos, de agora em diante, quase exclusivamente sobre o pensamento de Bruni, tal como é fechado em dois textos
em 2 textos, principalmente Teologia da Sua Diferença, traduzida pela Fabrina, de 1404, e o livro 1, né, da história do povo florentino, de 1415-16. Ambos, que pertenceram ao mesmo autor, possuem fortes continuidades, evidentemente, tanto que se chegou a apontar primeiro como um projeto para o segundo. Contudo, soluções terminológico-conceituais que discrepam. Isso em especial no que diz respeito ao tema da origem das cidades, da cidade de Florença, e os desdobramentos disso, ponto que eu pretendo explorar mais adiante no texto. Eu começo por apresentar brevemente as formulações nucleares do nosso humanismo para em seguida avançar em direção do que mais me interessa. O texto Elogio da Cidade de Florença teve um papel não só retórico, né, mas terminológico conceitual, né, segundo o republicanismo. Segundo Barrow, num texto escrito em resposta aos seus críticos, tal curso ter detido, antes de mais nada, um papel catalisador ao reunir elementos e valores que, embora presentes no contexto tradicional, encontraram-se dispersos, de modo que, ao escrever o Bruni, né, assim teria reunido num plano discursivo, avançando bastante em relação à efetiva do Salutati. Parece que o Salutati faz um projeto, um programa, e o Bruni avança, seguindo um pouco o programa do Salutati. O Ronald faz um juízo semelhante ao do Barrow, acrescentando, porém, que a articulação de tais elementos teria se dado sob o influxo do pensamento de Cícero, que tinha forte influência no humanismo naquele período. Essa via, inclusive, teria se dado uma renovação dos termos político-institucionais, até então formulados nos termos das corporações de ofício como uma república de corporações. Portanto, nesse texto de referência indiscutível que vamos encontrar articulados os termos e os conceitos já referidos, aos quais faremos uma breve referência apenas, antes de cuidarmos do que nos interessa mais adiante. Primeiro desses elementos, presente na noção de república bruniana, é a liberdade, né? Ela é central para o pensamento de Bruni, para uma república geral, para o nosso humanismo, que ela designa a ausência de sujeição, que é de uma cidade em relação a outra, que é de um indivíduo em relação a outro indivíduo. No primeiro caso, ela se consubstancia com independência, isso é a capacidade de se autogovernar, determinar. No segundo, um governo no qual os cidadãos encontram-se submetidos ou vinculados às leis, e só elas devem obediência. A noção de lei, o conceito de liberdade, traz indicada a noção de igualdade, segundo cito Bruni, igual para todos a liberdade, só se obedece à lei sem temor de ninguém. Fim de citação. Desse modo, a lei tem validade para todo o sistema de cidadãos, sendo ele reger suas vidas. Um desdobramento relevante desse princípio é a abertura para que os cidadãos participem da vida política institucional. A participação, portanto, uma consequência da liberdade e um elemento estruturante. Bruni sintetiza tudo isso que eu disse nos seguintes termos. Cito. Esta é a verdadeira liberdade, a verdadeira igualdade dos cidadãos. Não temer a força nem a ofensa de ninguém. Haver igual direito entre os cidadãos, igual possibilidade de participar do governo da República. Ainda é preciso dizer que liberdade e igualdade são princípios sobre os quais se erigia a Constituição Florentina. Florença, diz Bruni, possui uma forma de governo atenta o mais possível à liberdade e igualdade dos cidadãos. A esses elementos mencionados, somam-se outro, que é a virtude. Essa noção também compõe esse núcleo que estamos delimitando. Me parece que a articulação do termo da virtude com esses outros elementos apenas mencionados é algo diverso, um elogio em relação a histórias diferentes, mas sobre isso eu pretendo retornar adiante. Seja como for, essa noção nos remete diretamente à ação, à atividade, por oposição à atividade ao ócio. Assim, exclui-se de antemão os valores relativos à vida contemplativa. Circunscritos de modo geral sobre o campo de significado, nosso humanista nomeia no elogio alguma das formas que ela pode assumir. Prudência, beneficência, humildade, constância, integridade, malignidade, fortaleza, rapidez de reação, desenjuras, segredos, etc. E tal. São todas virtudes presentes na cidade, mas é preciso dizer que para
dizer que aquilo para o qual o Bruno chama a atenção não é a virtude de um ou outro cidadão, mas era a virtude do conjunto dele. Segundo o humanista, de novo eu cito, em Florença aparece. Em Florença aparece a melhor parte, é também a maior parte. De modo que o que faz a maior parte do povo parece ter sido feito por toda a cidade. É nesse sentido que a virtude dos cidadãos é a virtude da cidade. É nesse quesito também que Florença se encontra numa posição singular. O reconhecimento da condição de cidade muito virtuosa aos olhos de Bruno, o reconhecimento do seu caráter hegemônico. A essa altura do texto, feito esse mapeamento sumário e rápido, eu acho que cabe perguntar as causas da virtude de Florença, segundo o texto de Bruno. A resposta de Bruno nos coloca diante do problema da origem, tema que ocupa um lugar-chave no elogio da cidade de Florença. Isso porque tratar da questão serve a um duplo propósito. Primeiro, ilumina a origem da virtude do povo florentino, e por esta via, nos revela a natureza deste povo, razão mesmo de sua preeminência unitária, como estamos a dizer. Depois, o argumento da origem empregado para a justificação do Império de Florença, vale dizer que o domínio de Florença sobre a Toscana. Na sequência, vamos ocupar os tratamentos, começando pelo primeiro deles. Para Bruno, com a volta às origens, com seu olhar voltado pelo livro, trata-se de encontrar um princípio explicativo para a natureza das ações virtuosas praticadas pela cidade de Florença. Segundo nosso humanista, compreende-se qual a essência de um povo a voltar-se a olhar para este lugar. Vale dizer, pela investigação de quem foram os seus progenitores, que são levados a uma verdadeira compreensão da natureza dos seus habitantes. Nietzsche, o von Nietzsche, chega a chamar isso de um argumento de natureza biológica. A pergunta, a indagação sobre quem seriam os seus progenitores, Bruno é direto. De vós, a progenitor, o povo romano, conquistador e dominador do mundo inteiro. Teria sido, portanto, este povo o progenitor dos florentinos, que significa dizer que teria sido ele a transmitir as virtudes possuídas pelos compatriotas de Bruno. Se a virtude é a mesma, os efeitos esperados podem ser os mesmos. Roma se via um povo de tamanha virtude que pode-se pensar, graças a ele, alcançou excelência nas ações praticadas, levando-se à conquista do governo do mundo de então. De modo, a posição da virtude também traria os mesmos colorários para a Florença. A associação entre virtude e origem romana não resolve, porém, de modo completamente satisfatório a construção que o humanista está realizando, porque, para ele, a virtude precisa estar associada à virtude, à liberdade, que não é de todo evidente no modo como abordou a questão inicialmente. Isso ocorre na medida em que o povo romano subsiste aos vários períodos históricos, de modo que se tem um só povo, mas períodos marcados pela monarquia, governo de um só, república e em sua decadência pelo império tirânico, cada qual orientado por um certo princípio de ação. Assim, é mais que pertinente a questão levantada pelo nosso ministro, que é a seguinte: mas de qual tempo a estirpe dos florentinos derivou-se dos romanos? Se no primeiro momento a compreensão da virtude de um povo depende do isolamento de quem foram seus progenitores, isso não é determinante por si só, parece. Antes, é preciso considerar também o contexto político institucional no qual teve origem, pois, no final das contas, só se pode defender os caminhos da liberdade tendo vivido numa época de liberdade. Aqui, a ideia de imitação da ação dos antigos ganha espaço, de modo que a virtude não é aprendida tendo vivido numa época de corrupção, de decadência, enfim, de servidão. A gente pode até usar isso para recusar o argumento da criação de Nietzsche, que é um argumento biológico. Depende da forma política. Disso segue a conclusão de Bruno. Cito. Então, essa experiência polêmica dos romanos surgiu principalmente no período em que o império do povo romano estava nas condições mais feridas, na qual reis e povos pericosíssimos tinham sido domados com armas e valor, no qual estava no auge a liberdade sagrada violada. Então, do que já foi dito, portanto, a liberdade florentina se explica à luz da virtude romana, e essa, por sua vez, à luz do apreço daquele povo pela liberdade, vale dizer, pela república que encarna. Precisa observar, contudo,
caminho singular da argumentação bruniana no elogio, principalmente sob o ponto de vista da associação entre virtude e república, de modo direto e muito geral. Na história do povo florentino, as coisas ocorrem de maneira um pouco mais grande, como teremos a oportunidade de ver adiante. Seja como for, temos estabelecido os termos da equação que compõe o núcleo do republicanismo de Bruni. Tudo isso tem uma implicação importante ainda no interior da ordem argumentativa desse opúsculo. Explicação de que nos ocuparemos agora, a saber. Se trata de pensar que Florença se constitui pela sua origem, pela preservação da sua liberdade como legítima herdeira da Roma republicana. Os efeitos dessa tese da origem da fundação romana não se limitam a nos fornecer uma explicação para a virtude da cidade e seu amor à liberdade. Tem efeitos importantes na compreensão e justificação da condição de cidade que exerce um império sobre um território, vale dizer, a compreensão da modificação do seu estatuto de Estado territorial. Os efeitos dessa tese podem ser condensados nos seguintes termos. Por isso também, aos florentinos compete um certo direito hereditário, domínio sobre todo o mundo, como possessão dos bens paternos. Fim de citação. O que está contido na afirmação nacionalista é que a cidade, por ter sido fundada por Roma, sua filha, por isso mesmo legítima herdeira de seus bens, os bens de seus antepassados. Isso implica dizer, em primeiro lugar, que os territórios sobre os quais Florença exerce os domínios não carecem de legitimidade, já que são seus de direito. Há uma implicação político-jurídica que indica para esse lugar que outrora fora ocupado por Roma. Mas, além disso, é uma tentativa de dar uma conta da condição da cidade de ser um Estado, um império territorial, um Estado territorial, concorrente com outros de natureza extremamente jurídica. É uma formulação que vai ganhar espaço, inclusive nos estatutos que serão formulados na República de Florença, em 1414-15, os quais, contudo, não tiveram efetividade. Ainda, essa tese tem uma segunda implicação, um segundo desdobramento importante, agora no que diz respeito às guerras. Já pode imaginar qual é. Disso deriva que todas as guerras que são feitas pelo povo florentino são justíssimas e que todo o povo, na condição das guerras, não pode agir sem justiça, porque é necessário que as faça para a defesa e para a conquista de seus bens. O ser herdeiro de Roma já é também feito de que as guerras não podem sofrer objeção de caráter jurídico-moral. Serão sempre justas, afinal, são lutas por aquilo que pertence ao direito. Também por esta vida, o Império Florentino está justificado em temor, pois não é nada mais que a afirmação e a defesa do próprio legado. É claro que essa reivindicação da herança só se faz pela premissa de que então existem outros não existem outros herdeiros. Ou seja, ele vai ter que negar que certo Império Romano, Germânico, eu não entro nessa discussão, não tem como se entrar sobre este indicado. Né? O fato é que a verdadeira herdeira, portanto, possuidora de direitos de todos os territórios que pertencem a Roma, Florença conhece um caminho para levar adiante a defesa daquilo que foi legado. Então, até esse momento, orientando nossa busca pelo endereço bruniano de Maquiavel, delimitamos esse núcleo terminológico conceitual do republicanismo de Bruni. Segundo nos parece, tal núcleo permanece quase inalterado na obra dos nacionalistas, isto é, vamos encontrar os referidos termos mais ou menos com os mesmos significados articulados entre si de maneiras semelhantes em diferentes escritos produzidos em diferentes momentos. Mas assim, posto que temos um retrato, uma foto do que nosso autor compreendia como república, seus aspectos mais essenciais. O discurso da origem contido na elogio, o discurso da origem, tal como apresentado no elogio, reveste o referido núcleo de temporalidade, permitindo-nos vislumbrar a dinâmica que rege o desenvolvimento dos povos, no qual são envolvidos aqueles elementos que se compõem o núcleo do republicanismo de Bruni. Este vislumbre, porém, vem carregado de fortes cores retóricas, como o próprio Bruni admitiu mais tarde. Eu falei uma carta que Bruni teria escrito, não, eu exagerei nesse ponto. Reconheço. Em especial, ao nosso ver, o recurso à solução político-jurídica para se compreender o exercício do império, a prática da guerra, parecem ser elementos estranhos ao pensamento
político, né? Estritamente político. Eu creio que o Bruni vai retificar isso no livro 1 da história do povo florentino, né? 1416. Livro que fala energia, a referida dinâmica que preside a relação entre os estados de uma maneira diversa, né? O gênero de onde vamos recorrer, portanto, os componentes para identificar este endereço bruniano de Maquiavel é o gênero histórico. Está falando da história do povo florentino. Os olhos de Bruno, a história, responde a algumas exigências que escapam aos imagínicos. Ela pede, cito, uma longa e articulada narrativa, uma explicação causal de modo de cada evento particular. Trata-se, portanto, de um gênero de escrita, um subgênero, de maior foro, que, por sua vez, deve propiciar ao leitor a ilustração racional de certos eventos. O objeto para o qual o nosso humanista pretende fornecer as explicações são as ações praticadas pelo povo florentino, como eu dizendo, as ações grandiosas praticadas pelo povo, tanto interna quanto externamente, tanto doméstico quanto fora. Sendo tais atos o foco do relato de Bruno, este se realiza contra um certo pano de fundo. Este pano de fundo nos é fornecido pelo livro 1. Nele nós aprendemos algo sobre a dinâmica entre os estados, antes de vermos as narrativas das ações do Florentino tomarem lugar principal a partir do livro 2. No referido livro 1 da história, o humanista volta-se especificamente para a Fundação de Florença, um movimento similar à biologia, a fim de compreender a natureza da sociedade. Trata-se, portanto, de recorrer à experiência histórica para desvelar a lógica subjacente capaz de explicitar o sucesso das ações praticadas pelo povo florentino. Submetendo seu relato ao crivo da razão factual, a fim de fornecer explicações causais, acaba por somar exageros que cometeram na elogio, essencialmente, que vamos extrair daí a lógica cujas leis regem o desenvolvimento de uma cidade, que não se limita aos arranjos político-institucionais, mas que, passando por eles, desagam num certo modo de se relacionar com os demais estados. Relações, portanto, limitá-los minimamente. Assim vejamos. Relato da história de Bruni, a diferença que fizeram Salutaste no Vertigo e dele próprio no elogio, desloca o papel central que Roma até então para a narrativa da fundação da cidade. Nosso humanista retorna para tanto aos começos mais remotos. Significa dizer retornar ao momento anterior ao do Império Romano. Ampliando-se o período coberto pela narrativa, chega-se a um tempo em que o povo etrusco detinha a hegemonia na península. Portanto, entram em cena agora os povos etruscos, além dos já conhecidos romanos, claro, os florentinos. Todos eles são personagens do inicial e meio de que nos referimos na sequência. Os povos etruscos, originários da Maônia, eles aportaram na Itália com uma ampla população e um famoso exército de guerreiros, estabeleceram-se na Toscana, mas para que isso acontecesse, expulsaram os povos que ali viviam até então, depois do que cresceram em número, de habitantes expandiram suas fronteiras. Assim tornaram-se hegemônicos na península, antes mesmo do Império Romano. O povo etrusco ocupou, portanto, um lugar de destaque graças à sua prosperidade e capacidade militar, as quais, conforme a formulação de Bruni, se constituem condições de sucesso de povo. Tais condições permitem citar apenas em parte do ministro etrusco. Contudo, de fato, nos leva a compreender as causas de seu domínio perenes por longo tempo, está mais adiante. Ao longo da narrativa, somos conduzidos a inferir que o domínio está relacionado ao sistema político adotado. Assim, nos informa o humanista que esse povo, organizado inicialmente em 12 tribos, sujeitava à autoridade do rei, depois destes reis se tornaram fardo para o seu povo, foram feitas modificações na forma política. Passou-se então ao sistema eletivo e participativo, no qual os governos eram escolhidos e exerciam seu poder e autoridade em conjunto com o conselho de cidadãos. Mas, além dessa organização interna, o sistema também envolvia um certo tipo de organização entre cada uma das 12 tribos. As 12 tribos se organizavam desse modo, se relacionavam entre si como membros independentes no interior de uma federação. Então, era uma
forma que eles adotavam. E diz Bruno, foi sobre essa formação que conquistaram a concórdia interna, que lhes proporcionou aumentar sua riqueza e poder, de modo que as cidades etruscas se ampliaram e prosperaram, estendendo seus próprios limites, fronteiras, fundando colônias. Assim, se a potência militar entre a população garantiu a hegemonia, primeira hegemonia, essas causas são a expressão ou podem ser indicadas como uma expressão da forma como se organizaram politicamente, fazendo primeiro a condição que conquistaram. Então, a gente vai encontrar essa mesma estrutura argumentativa, expositiva, no caso romano. No caso do povo romano, na arte hebreana enfoca principalmente o tratamento dos povos etruscos, com quem tinha uma relação próxima, de proximidade, familiaridade, respeitosa em muitos casos. Essa familiaridade, essa proximidade, contudo, não nos impediu de se enfrentar em uma série de batalhas iniciadas com a fundação de Roma por Roma, perdurando até o fim do período monárquico, ou do governo do Sol. Nos dias de Bruno, apesar dos empates civis, Roma teve uma ligeira vantagem, conseguindo se reforçar. Foi, porém, apenas no período republicano que a cidade viu-se capaz de suplantar seus adversários. Assim, ainda assim, somente depois de 450 anos de guerras e batalhas entre os dois povos. A vitória Roma com a vitória sobre os etruscos, Roma pôde constituir seu império, para exercer seu domínio sobre os territórios da Península. Este império começou a fluir apenas com a ascensão dos imperadores, perdendo seu vínculo com a liberdade. Vemos então que a narrativa que faz da história. Vemos então que na narrativa que faz a história de Roma, Bruno parece vincular também os diversos graus de potência, a capacidade dos impérios, diversas formas de governo, não deixando de indicar que o máximo de potência do império coincidiu com o máximo de liberdade, vale dizer, com a república. No sentido mais geral, pode ser limitado pelos termos de liberdade e virtude, que nós fizemos referência agora há pouco. Assim, embora o processo de declínio de Roma não tenha se dado de maneira abrupta, o fato é que a perda da liberdade levou à perda da virtude, e essa é a perda do império. Isto é, fim da república. Seja como for, é um período de declínio e sedução de Roma que podemos encontrar a emergência de Florença. A de Florença tem sua singularidade, foi um enfrentamento direto com Roma. A de Florença tem suas singularidades. Por quê? Se inicialmente é mencionada como uma colônia romana fundada pelos soldados veteranos de Síria, mais adiante na narrativa nos é apresentada como uma cidade etrusca restaurada no tempo de Carlos Magno. Isso é um problema, mas a interpretação de tal tensão no relato do Bruno não nos interessa no âmbito deste texto. Quanto a isso, eu vou ficar com o vídeo do próprio Bruno, que lembra que na Horácio, que a nossa cidade foi uma colônia dos romanos misturados aos antigos habitantes etruscos. Relevante para a nossa argumentação é que ela emergiu como cidade livre apenas com o declínio de Roma. O declínio de Roma foi fruto de Bruno, menos o surgimento de uma potência que lhe pareasse, mais da discórdia interna da guerra civil que tomou conta de Roma. Resultou na transformação do sistema político, a ascensão de uma série de imperadores e a conformação de um sistema político imperial. Com isso, Roma foi perdendo o seu poder e passou a ser vítima de uma série de invasões de povos bárbaros que devastaram, inclusive Florença, até que Roma deixasse de existir durante 300 anos, isso é, de Augusto dos Carlos Magno. Com sua restauração e constituição, Roma continua sendo venerada, porém mais pelo antigo nome do que pela potência efetiva. Nesse contexto, se deve situar revigoramente Florença, que está entre as cidades que reemergiram com refluxos do poder romano e o fim das invasões bárbaras. Elas se incluem Pisa, Perugia, Siena e outras mais ressurgiram como livres, dando início a uma nova era, na qual os florentinos, cito, eram um poder territorial dominante graças à sua diligente atividade. Hoje a história começa a ser narrada a partir do livro 2. Podemos dizer, portanto, em síntese, que o que Bruno nos narra nesse primeiro livro é o movimento de ascensão dos três povos, etruscos, romanos e florentinos, e declínio dois deles, etruscos e romanos, uma vez que os deslocamentos da cidade de Florença estão ainda por ser narrados. Este movimento não ocorre no mesmo tempo, mas se faz pelo contato inevitável entre esses povos, geralmente na forma de enfrentamentos, ou guerras. A determinação dos pontos de inflexão das respectivas histórias e movimentos é, por vezes, fruto desses enfrentamentos, que é algo que nos revela a lógica que existe a relação entre os estados, resulta daí a explicação da preocupação de Bruno com as condições de império. Então, o que vislumbramos no horizonte de sua história é que
nela está pressuposta a possibilidade da guerra. Ela explica também. Também a preocupação de Bruno com a potência dos estados ou das cidades. Tendo isso como algo inevitável, Bruno desvela algumas constantes que regem a referida relação entre as potências, fazendo a partir da exposição de como se dá a correlação entre as cidades. Eu só elenquei aqui, para o texto ficar mais curto, seriam algumas das constantes. Primeiro, que os povos se tornam potentes, tinham bons exércitos e um povo numeroso. Segundo, que a potência é favorecida por certos sistemas políticos. Terceiro, que a potência serve de defesa, mas provoca desconfiança. Quarto, que a potência tem expansão. Obrigado, gente, pela participação. Questões? Eu tenho. A mesa também pode. A mesa também pode. Estou me segurando aqui. Bom, Gabriel, obrigado pela apresentação. Eu queria te ouvir um pouco mais em relação a um tempo, a esse ponto que você destacou, de que a história começa antes do começo, né? E para isso ele parte para a geografia. É no espaço onde fica a Toscana que começa a história de Florença. E não necessariamente é uma história do povo florentino, porque o povo florentino não é etrusco. Ele é em parte etrusco, em parte aborígene e em parte romano. Certo? Esse modelo é um modelo de historiografia antiga, particularmente isso é Dionísio de Halicarnasso, certo? Onde busca a compreensão de Roma não através da Guerra de Troia, como se fazia. Enéas fugiu de Troia, aquela mentirada toda que a gente sabe. E aí se encontrou com círculos, blá blá blá. Isso está em Lívio, isso está em Salustio, isso está em Tácito, mas Dionísio não. Dionísio começa pela geografia. Ou seja, a história do povo romano pode ser compreendida primeiro a partir do lugar aonde Roma se situou como cidade. Você diria a mesma coisa para Bruni em relação ao povo florentino? Ou seja, é a partir do entendimento do que seja a Toscana e não a partir da união dos povos que produziam o povo florentino? Não sei se você te responder essa pergunta, não, Luiz. Quando eu fiz isso, eu estava pensando. Eu sei que tem essas filiações da verdade. Eu falo que o Bruni, no endereço a um fio que vincula Bruni, Maquiavel a Bruni, mas na realidade que vincula Maquiavel a Bruni é uma certa historiografia. Que causa curto-circuito, quer dizer, que recorda um pouco esse núcleo ciceroniano. Você tem um núcleo ciceroniano, que está muito presente na neurologia, né, mas que parece me dar conta. Quando ele vai para a história, ele conta um outro elemento para pensar uma outra questão. Mas ele não abre mão desse núcleo. Né? Eu tento articular esse núcleo. Os soldados de Sila eram republicanos? Não sei. A ditadura de César. Eu acho que Bruni acho que já é ditadura, né? Já é ditadura, César. Né? Já é briga. Mas assim, eu acho que assim, eu suspeito que o Bruni, quando começa assim, uma audácia, tá, por tudo que era audácia, né, o espetacular, toda essa fortuna crítica, tem os aspectos literários, eu não sei olhar, mas a gente sabe pelo que ele pensou. Mas é o Cícero ali, né? O Cícero bate ali, ele encontra no Cícero categorias para articular tudo aquilo lá. E o Aristides. E o Hélio Aristides, que é o modelo antigo que ele usa. Eu estava pensando, o Witt fala muito, fala, não, aqui, se a gente está falando só que é retórica, não dá para esquecer que o Cícero dá uma teoria para dispensar da República. Né? E ainda a gente faz isso claramente, né? Então, tem uma teoria aqui. O Cícero dá isso, né? Ele permite pensar e rever os conceitos que até então
aqui, então isso na numerologia. No livro 1, ele está falando história, segundo esse modelo, mas também já está lendo o livro, né? Ele está usando muito Cícero e Salomão nesse livro. Então, esse impacto das formas de governo, pensamento, começa a ter impacto. Então, pensar um pouco por aí. Uma historiografia que tem um modelo geográfico, eu não consigo refletir nisso. Não sei se. Ali o encontro de povos tem essa disputa, que tem um fundo, me parece que tem um fundo aí explicado à luz das formas de viver. Permite fazer uma história republicana. Na verdade, é uma história republicana. Parece que é simples isso, a história da liberdade. Ela alcança o seu auge quando a liberdade com o seu auge. Declina quando não tem mais liberdade, ou não tem mais uma federação. E Florença está ainda no seu processo de ascensão. Eu consigo chegar aí para te responder, talvez. Mais isso eu vou falsear qualquer coisa eu te disser. Obrigado pela pergunta.